Fala aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e este é o 13º vídeo para o canal Fé com Inteligência e o terceiro para a série do que a Bíblia fala. E hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre o Antigo Testamento. Ezequiel. Assim como Deus levantou a Jeremias para profetizar a queda de Judá, ele faz o mesmo com Ezequiel. A única diferença é que Ezequiel ele passa a pregar para os exilados que estavam na Babilônia. Entre o início do exílio e a queda de Judá, há um intervalo de mais de 10 anos, no qual Ezequiel ele é levado exilado para a Babilônia, e lá ele começa então a falar para o povo aquilo que ele tinha recebido de Deus, através de alegorias, de visões que Deus tinha dado para ele, e ele começa então a pregar sobre o pecado que aquele povo tinha tido para receber essa condenação. Mas da mesma forma, Deus manda profetizar para eles que ele iria restaurar a nação de Judá, e não por causa que eles haviam agora tomado uma postura diferente em relação ao pecado, mas porque o nome de Deus estava sendo profanado nas outras nações. Pois naquela época era um costume que quando um povo derrotava outro povo, o Deus daquele povo também era derrotado. Então o fato da nação de Judá ter sido destruída é como se dissesse que Deus ele também havia perdido para aquele Deus estranho, aquela nação estranha que tinha se levantado contra ele. Por isso então Deus fala, por amor ao meu nome, eu vou reconstruir a cidade de Judá para que o meu nome não seja profanado. Daniel. Nesse livro é contada a história de Daniel e de seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nome dado pelo rei Nabucodonosor quando eles então foram para a nação da Babilônia. Eles foram os primeiros a serem levados pelo Império Babilônico, isso devido à sua juventude e ao seu potencial. Era um hábito também durante as guerras naquele período que as pessoas que tinham a maior capacidade, elas eram tiradas daquela nação que havia perdido a guerra, para que assim pudesse evitar que aquela nação voltasse a se reerguer, e também para que a nação vencedora pudesse aproveitar do potencial daqueles jovens que tinham saído daquela região. Na Babilônia, eles conseguem assumir um lugar de destaque, pois Daniel havia interpretado o sonho profético do rei, enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha por não terem adorado a estátua do rei Nabucodonosor, e mesmo tendo sido lançados no fogo, eles não se queimaram. Então o rei passou a respeitar aqueles três e o Deus que eles serviam. Posteriormente, o Império Babilônico cai diante dos Medo-Persas, assim como havia sido interpretado por Daniel pelo sonho do rei Nabucodonosor. E agora, mesmo sob um novo comando naquela região, Daniel ainda continua tendo seu lugar de destaque, pois ele havia sido lançado na cova dos leões e ainda assim não foi destruído. Após esses acontecimentos, Daniel começa a ter visões e revelações proféticas da parte de Deus sobre como seria o fim dos tempos. Claro que para entender todas essas coisas será necessário aliar a interpretação do livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Oséias. Nesse livro Deus levanta Oséias para profetizar contra a nação de Israel, dizendo que eles seriam destruídos pelo império da Assíria, pelos pecados que eles haviam cometido. É importante ressaltar que o julgamento para a nação de Israel era diferente do julgamento para a nação de Judá. Enquanto Judá foi exilado na Babilônia, Israel seria destruído pela Assíria. Quando Deus levanta Oséias para profetizar contra Israel, a intenção dele não era de destruir aquele povo, e sim de fazer com que eles se arrependessem dos erros que haviam cometido. Ali nesse livro Deus fala do amor que ele tinha por aquele povo e como eles que tinham virado as costas para ele. Deus estava pronto para perdoar aquele pecado do povo e assim livrá-los daquela condenação que viria contra eles. Mas eles eram um povo de duro coração e não cederam em momento nenhum, mesmo às profecias de Oséias durante aquele período. Por consequência disso, o juízo de Deus permaneceu sobre a nação de Israel e eles caíram na mão dos assírios. Joel. Esse livro é contemporâneo ao livro de 1º e 2º Reis, onde há ali a divisão da nação de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul. Ali Deus levanta Joel para convocar o povo ao arrependimento, dizendo que o dia do Senhor estava próximo, e um sinal disso seria o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e o momento de restauração de Israel e também do julgamento estava próximo. Amós. Nesse livro, Deus levanta o profeta Amós para anunciar o julgamento da nação de Israel e das nações circunvizinhas àquele povo,
que também haviam pecado contra o Senhor. Amós também anuncia o exílio daquele povo e a restauração de Israel. Obadias. Nesse livro, Deus levanta o profeta Obadias para anunciar o julgamento da nação de Edom. Para quem não sabe, os edomitas eles são descendentes de Esaú, que é irmão de Jacó, o qual tratamos aqui como Israel. Jonas. Nesse livro, Deus levanta o profeta Jonas para pregar arrependimento à nação de Nínive. Contudo, Jonas discorda porque ele sabia que Deus era bom, e se ele fosse lá e pregasse para Nínive, eles iam se arrepender de seus pecados e Deus ia salvar aquele povo. E não era isso que Jonas queria. Por isso, então, ele se desvia do propósito de Deus e pega um barco para Tarsis. No meio do caminho, Jonas foi surpreendido por uma grande tempestade, e ele sabia que aquilo só estava acontecendo porque ele tinha desobedecido a uma ordem clara de Deus. Então os marinheiros daquele barco onde ele estava lançaram ele no mar, e ele foi engolido por um peixe, no qual ele ficou 3 dias em seu ventre, até o momento que ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus. Deus então dá mais uma oportunidade a Jonas, e ele volta à cidade de Nínive, prega a palavra do Senhor. Aquele povo então se arrepende de seus pecados, e Deus livra aquele povo da condenação que viria sobre eles, caso eles não se arrependessem. Miqueias. Esse livro é contemporâneo ao livro de Isaías, e ele fala sobre o julgamento tanto de Israel quanto de Judá, assim como também anuncia a vinda do Messias e faz duras críticas e advertências aos líderes do povo de Israel. Naum. Os acontecimentos desse livro distam de aproximadamente 150 anos após a primeira ida de Jonas à nação de Nínive para pregar aquele povo. Naquela época, Jonas pregou à nação de Nínive e eles se arrependeram. Agora, 150 anos mais tarde, aquele povo voltou novamente à mesma prática de pecado do passado. Então Deus manda Naum profetizar a destruição da cidade de Nínive. Abacuque. Este é outro livro anterior ao exílio na Babilônia. Neste livro, o profeta Abacuque, ele clama a Deus por justiça no meio do povo de Judá, pois ele havia visto como eles se desviaram das ordenanças do Senhor. Então Deus responde a ele, dizendo que o juízo daquele povo viria através do exílio na Babilônia. Então Abacuque replica a Deus dizendo: como o Senhor vai entregar a nação de Judá na mão de uma outra nação ainda mais perversa do que esse povo? E Deus lhe responde: neste momento eu trarei juízo à nação de Judá através da nação da Babilônia, mas a seu tempo eu trarei juízo à Babilônia pelos pecados que eles têm cometido. E isso acontece quando o império dos Medo-Persas domina a Babilônia, e assim se cumpre a palavra do Senhor. Ao fim disso tudo, Abacuque faz uma oração de gratidão e de confiança em Deus. Sofonias. Esse é um livro muito semelhante ao livro de Joel, pois ele também anuncia a vinda do Senhor e o julgamento de Judá e de outras nações circunvizinhas, e posteriormente a tudo isso, a restauração de Judá. Pelo resumo dos livros do Antigo Testamento até aqui, talvez você já tenha percebido que a mensagem expressa em cada um dos livros é muito semelhante. Deus chamando o homem para o arrependimento para livrá-lo de uma condenação. Isso mostra como Deus é misericordioso, pois em diferentes épocas da história, Deus levantou vários profetas para falar com a nação de Israel, para falar com a nação de Judá sobre o pecado que eles estavam tendo, e ainda deu muitos e muitos anos para que eles se arrependessem. E ainda assim eles não se arrependeram, continuaram endurecendo seu coração e assim sofreram o dano que poderia ter sido evitado se eles ouvissem a voz de Deus. Por isso eu te aconselho, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Ageu. Esse é um livro pós-exílio que é contemporâneo ao livro de Esdras e de Neemias. Nele há uma exortação clara da parte de Deus, através do profeta Ageu, para que aquele povo colocasse a mão na massa e voltasse a construir o templo que havia sido derrubado pelos babilônicos. E fazendo isso, eles veriam que a glória de Deus voltaria a estar junto com eles, e mesmo eles sendo uma nação rebelde, eles seriam abençoados pela presença de Deus no meio daquele povo. Zacarias. Nesse livro, Deus concede uma série de visões a Zacarias, inclusive sobre acontecimentos do fim dos tempos. Deus ressalta a importância de um culto verdadeiro, ao invés daquele culto frio e religioso que é vazio da presença de Deus. E Deus também fala a respeito da vinda do Messias e que ele seria rejeitado, mas mesmo sendo rejeitado, ele ainda assim reinaria. Malaquias. Esse é o último livro do Antigo Testamento e nele há uma mensagem muito clara sobre fidelidade.
Deus ali ele mostra como que ele era fiel para com aquela nação, mesmo o povo muitas das vezes virando as costas para Deus e agindo de forma infiel com ele. E mais uma vez o dia do Senhor é anunciado. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o resumo dos livros do Antigo Testamento. Se porventura você teve alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu vou te responder. E na próxima semana nós vamos começar com os livros do Novo Testamento. Eu te vejo lá, que Deus te abençoe e até a próxima semana.